Existe um grito de chega preso na garganta de todos que sofrem. Sofrimento, maldade, injustiça chegaram ao seu limite. A humanidade já não suporta, o mundo geme. E o céu? Do céu vem a resposta: chega, temei a Deus e dá-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. Estamos agora quase no final de nossa série sobre o juízo de Deus. Nessa reta final, apresentamos na Bíblia os personagens do tribunal. Anteriormente, em nossos episódios, falamos sobre os réus, sobre as testemunhas, sobre o promotor de acusação e, é claro, sobre o juiz. E agora, para fecharmos este bloco, falaremos sobre o último personagem da corte celestial. Falaremos sobre o advogado. A Bíblia descreve de forma clara e contundente Jesus Cristo como um advogado. O que se quer dizer ao apresentar Jesus como advogado? Qual é a atuação dele no tribunal? Como ter Jesus como nosso advogado pessoal? São essas as questões de nossa reflexão desse momento. Em 1 João, no capítulo 2, no verso 1 e 2, encontramos as mais claras referências sobre o poderoso defensor. O texto diz assim, vamos ler: Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se, todavia, alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo, e ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas ainda pelos do mundo inteiro. Olhando para esses versos, vamos pensar um pouco sobre o que a Bíblia quer dizer quando declara que Jesus é um advogado. Em primeiro lugar, nesse texto, a palavra grega traduzida como advogado tem que ver com alguém que intercede em favor de outra pessoa. Assim, Jesus é apresentado de fato como o intercessor dos pecadores. Em Romanos, capítulo 8, verso 34, Jesus também é descrito assim. Romanos 8, 34 diz as seguintes palavras: Quem os condenará? É Cristo Jesus que morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Isso significa que temos a garantia de que nosso caso, sim, será defendido por meio de Jesus no julgamento final. É digno de nota ressaltar agora que Deus não é um juiz carrasco que precisa ser convencido pelo advogado a liberar os réus. A intercessão de Jesus se dá não pelo desejo de Deus nos condenar, mas pela necessidade de sua justiça se manifestar. E claro, lembre-se que o texto de João afirma que temos um advogado que está junto ao Pai. Isso não quer dizer que Jesus está apenas na presença do Pai, mas que é íntimo do Pai e está em igualdade de condições com Ele. Em segundo lugar, ao declarar Jesus como um advogado, o texto bíblico também está revelando Jesus como um mediador. Os versos que lemos inicialmente estão descrevendo Jesus em sua obra de mediação no santuário celestial. No tribunal de Deus, ele representa aqueles que o aceitaram. Existe, de fato, um abismo que separa Deus e os homens. Esse abismo é o pecado. Mas Jesus faz a ponte para que haja salvação para os pecadores. Na verdade, ele é a única ponte de acesso que existe. Em 1 Timóteo 2, versos 5 e 6, a Bíblia nos afirma o seguinte: Portanto, há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate de todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Então, quando temos Jesus como advogado, estamos garantindo acesso por meio dele, por meio de sua mediação, no tribunal de Deus. Na verdade, Jesus Cristo é a única forma de acesso. Em terceiro lugar, quando olhamos para 1 João, capítulo 2, verso 1 e 2, poderemos entender melhor
como o nosso advogado faz essa defesa. Jesus não nos defende a partir de argumentos eloquentes e em longos discursos. Até porque ele está defendendo réus que são, de fato, verdadeiramente culpados. Logo, os argumentos não resolveriam o problema do meu pecado e do seu pecado. Então, o advogado Jesus nos defende a partir dos seus próprios méritos. Ele mesmo serve como defesa, uma vez que é, como vimos, propiciação pelos pecados humanos. Ou seja, ele nos defende sendo o próprio sacrifício que paga o preço dos pecados. Em outras palavras, ele é ao mesmo tempo sacerdote e vítima, advogado e réu em nosso lugar. Ele se fez culpado lá na cruz, morrendo a morte que todos nós humanos deveríamos morrer. Isso é mais que uma defesa. Isso é uma prova de amor. Em Hebreus 4, verso 14 e o verso 15, a Bíblia nos diz o seguinte, Hebreus 4, versos 14 e 15. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se de nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Jesus nos defende com a compaixão de quem nos entende, sofreu as nossas dores, lutou as nossas lutas. É a defesa de quem foi provado como nós, mas com a perfeição de quem venceu as provações em nosso lugar. Ele ocupa o lugar de seus clientes diante do tribunal e garante, por sua conduta sem pecados, que seus clientes serão sim absolvidos. Vimos, então, que, como pecadores, precisamos de Jesus como um advogado que intercede por nós. Ele é a nossa única saída. Vimos que Jesus é o único advogado que pode fazer o trabalho de mediação lá no tribunal. Nossa única chance de defesa. E que Jesus advoga por nós, nos substituindo como um sacrifício diante do tribunal. Nossa única chance de absolvição. Antes de encerrar este penúltimo episódio, é preciso fazer um alerta muito importante. A primeira fase do julgamento já começou. Na verdade, essa primeira fase já está quase terminando. Quando Jesus voltar, já estarão definidos os casos de todos nós. Na segunda e terceira fase do juízo, sobre as quais você pode assistir nos episódios iniciais de nossa série, não haverá mais defesa, não haverá mais advogado. Jesus encerrará pouco antes de sua vinda, sua intercessão e mediação. Ninguém mais poderá entrar no santuário em busca de salvação, conforme o que está escrito em Apocalipse 15, verso 8. O dia da volta de Jesus se aproxima velozmente e o tempo é curto e incontrolável. Hoje, o escritório do advogado Jesus está aberto. O seu caso ainda pode receber defesa. Não há pecado tão grave que ele não resolva. Não há crime tão terrível que faça com que ele te rejeite. Vamos juntos buscar em Jesus a solução para a nossa vida. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono de graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Hebreus 4,16. Essa é a ocasião de oportunidade. A ocasião é agora, a oportunidade é agora. Aceite a Jesus pela fé, se arrependa dos seus pecados, os confesse a Ele e você achará nele salvação. Nunca foi tão importante perguntar: você aceita Jesus em sua vida agora? Você tem Jesus como seu advogado? Então se alegre, tenha esperança, pois o tempo chegou. Vamos dizer chega. Chega, Jesus. Eu quero orar por você mais uma vez. Senhor Deus, querido Pai, o Senhor é um Deus de amor e misericórdia, um Deus justo e um Deus que se faz presente em nossa vida nesse momento. O Senhor conhece aqueles teus filhos que estão do outro lado dessa tela e sabe das suas necessidades. Por favor, Senhor, sonde o coração deles.
e ouça a resposta da pergunta que foi feita. Senhor, que eles aceitem o seu Filho Jesus como advogado, como o sacrifício que o Senhor enviou para nós por amor. Ajude para que essa mensagem chegue ao coração de cada um e encontre lugar aprazível e encontre acolhida no coração dos teus filhos. Senhor Deus, agradecemos ao Senhor pelo que Jesus fez e faz agora por nós. Agradecemos porque não merecemos defesa, mas o Senhor nos providenciou uma saída. Jesus Cristo, nosso intercessor, nosso mediador, nosso substituto. Muito obrigado, Senhor. Nós aceitamos Ele em nossa vida. Essa é a nossa oração. Oramos em nome de Jesus. Amém. Chance pra Jesus e você vai encontrar o amor mais puro. Sei que Ele vai lhe conceder paz que excede o entender. Escolher a quem servir, dê uma chance pra Jesus em sua